Olá e bem-vindos. Hoje vamos atacar um daqueles problemas que todos os investidores conhecem. Olhamos para dois ETFs, parecem gêmeos, mas como é que se escolhe o melhor? Ora, o que vamos ver é isto. Vamos começar por deitar abaixo uma ideia muito comum e, no fim, vamos sair daqui com uma ferramenta de decisão muito mais eficaz. Ok, então vamos lá mergulhar nisto. Imaginem a situação. É um clássico. Um investidor está a olhar para o ecrã e tem dois ETFs que seguem exatamente o mesmo índice. Parecem idênticos. E agora? A primeira reação, claro, é olhar para a comissão. O ETF BU tem uma taxa de encargos correntes de 0,15%, o ARC tem 0,20%. Pronto, parece que o caso está arrumado, não é? O B é mais barato. Pois, mas a resposta não é assim tão simples e focar apenas nesse número, nessa taxa, é um erro que pode sair bem caro. Então vamos começar por aqui, por ir além da taxa anunciada. Vamos perceber os limites do chamado Total Expense Ratio, ou TER. O que é que este número nos diz e, se calhar mais importante, o que é que ele esconde? A TER, a taxa de encargos correntes, é basicamente o preço que está na etiqueta. Cobre os custos de gestão e os custos administrativos. É um bom ponto de partida, sem dúvida, mas não é de todo a história completa. Ok, então se a TER é uma métrica incompleta, do que é que precisamos? Bem, precisamos de uma forma de calcular o custo real do ETF. E é aqui que entra a Tracking Difference, ou TD. É um conceito muito simples, mas super poderoso. É a diferença pura e dura entre o retorno do ETF e o retorno do índice que ele segue. A TD já tem tudo lá dentro, todos os custos e também todas as receitas extra que o fundo possa gerar. É o número final, aquele que realmente nos interessa. E agora, voltando ao nosso exemplo. Olhem só para isto. O ETF A, aquele com a TIR mais alta de 0,20%, na verdade teve um custo real, uma tracking difference, de apenas menos 0,10%. Já o ETF B, supostamente mais barato, teve um custo real de menos 0,15%. O verdadeiro vencedor, afinal, era o outro. Este gráfico ilustra isso na perfeição. Quanto menos negativo, melhor. Vê-se claramente que o ETF A, apesar de anunciar um custo maior, conseguiu na prática ficar mais perto do índice. A sua gestão foi mais eficiente e, no final de contas, foi a opção mais vantajosa. Mas a história não acaba aqui. Já vimos que o custo real é mais importante que o custo anunciado, mas há um fator que pode ser ainda mais decisivo, especialmente a longo prazo. Falo, claro, da eficiência fiscal. Isto é algo que muitas vezes passa despercebido, mas é absolutamente crucial. Onde é que o fundo está registado? O seu domicílio. Porquê? Por causa dos tratados fiscais. Um investidor europeu que invista num ETF domiciliado na Irlanda para comprar ações americanas vai pagar 15% de imposto nos dividendos. Se o ETF for domiciliado nos Estados Unidos, essa taxa sobe para 30%. É literalmente o dobro. E há outra peça neste puzzle fiscal, o tipo de fundo. É de acumulação ou de distribuição? Num fundo de acumulação, os dividendos são automaticamente reinvestidos dentro do próprio fundo. O resultado? O imposto sobre esses dividendos só é pago lá no fim, quando se vender o ETF. Isto deixa o poder dos juros compostos trabalhar na sua máxima força, sem interrupções fiscais pelo caminho. E o impacto disto ao longo de, digamos, 30 anos é brutal. Como se pode ver, a diferença entre uma estrutura fiscalmente eficiente e uma ineficiente é a diferença entre um bom resultado e um resultado que pode mudar uma vida. A eficiência fiscal é mesmo motor de crescimento a longo prazo. Muito bem, já vimos os impostos e o custo real. São os dois fatores mais importantes. Mas antes de tomar a decisão final, falta uma espécie de check-up ao fundo, para garantir que é um investimento estável e saudável. E o que é que procuramos neste check-up? Duas coisas essencialmente. Primeiro, volume de negociação. Um volume alto significa que é fácil comprar e vender e que o custo dessa transação é mais baixo. Segundo, o tamanho do fundo. Queremos fundos grandes, com mais de 500 milhões de euros em ativos, para evitar o risco de o fundo ser fechado, o que nos forçaria a vender e a ter um evento fiscal inesperado. Pronto, agora que já vimos todas as peças, vamos juntar tudo. Vamos criar um novo modelo de decisão, uma estrutura para fazer escolhas mais inteligentes. E a hierarquia é esta, é uma mudança de mentalidade. Primeiro, e mais importante, a eficiência fiscal. É acumulativo, está domiciliado na Irlanda, só depois é que passamos ao ponto 2, o custo real, qual tem a menor tracking difference. Em terceiro, verificamos a liquidez e a viabilidade. E só no fim, mesmo no fim, se ainda houver empate, é que olhamos para a TER, a taxa anunciada, como fator de desempate.
E esta matriz resume tudo na perfeição. É a nossa checklist final. Prioridade 1, eficiência fiscal. Prioridade 2, custo real medido pela TD. Prioridade 3, liquidez. E por último, viabilidade, medido pelo tamanho do fundo. É um guia claro para analisar qualquer comparação entre ETFs. Portanto, a grande lição é esta: ir muito para além da taxa de comissão que vemos à primeira vista. Ao dar prioridade à estrutura fiscal e ao custo real, as decisões de investimento a longo prazo tornam-se profundamente melhores. A questão que fica no ar é, com esta nova ferramenta, como é que a próxima análise de um investimento vai ser diferente?